Bom, hoje nós vamos começar aí as equações exponenciais do tipo 1, tá? Tem 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né? E hoje vocês vão entender por que eu fiz aquela revisão sobre exponenciais, né? Porque eu ia precisar justamente para essa parte das equações. Então, essas equações aí não tem uma fórmula, não tem um conceito, nada, tem como resolve ela, né? Então eu vou apresentar ela com exemplos, né? E depois eu passo uns para vocês tentarem fazer, tá? Então são 3 tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Hoje nós vamos ver as equações exponenciais do tipo 1. Então, o primeiro exemplo que eu tenho ali, ó, é 5 elevado na x, tá? Eu quero descobrir o valor de x, tá? O que eu tenho que fazer? Não sei. De um lado, eu tenho que 5 na x é igual a 125, tá? Então, como é que eu vou resolver ali com expoentes? Eu vou pegar esse 125 aqui e vou fazer uma decomposição. O que é decompor? É ir dividindo aquele número por menor, começando pelo menor número possível, né? Até onde não der mais para dividir. Ó, dessa forma aqui, ó. Então eu vou fazer 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. Ó. 5 vezes 5, 25. 5 dividido por 5 dá 1. Ó. Então, quantas vezes deu o 5 aqui? Ó? O 5 deu 3 vezes, por isso que ficou 5 elevado na 3. Tá? Porque 5 elevado na 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Tá? Então, para que eu fiz isso? Porque agora onde eu tenho 125 aqui, ó, eu vou substituir por 5 elevado na 3. Ó. Eu vou ficar com 5 elevado na x igual a 5 elevado na 3. Tá? Como eu quero descobrir qual é o valor de x, né, eu vou eliminar as bases aqui, ó, porque são iguais dos dois lados, e vou ficar só com x igual a 3. Tá? Então, 5 elevado na x é igual a 5 elevado na 3. Tá? Então, o x aqui, na verdade, é 3. Tá? Então, é assim que eu calculo quando eu tenho um exponencial, né? Tá? Então, por que eu cheguei à conclusão que x é igual a 3? Né? Porque isso aqui é uma igualdade, né? 5 na x é igual a 5 na 3, ou seja, o x vale 3. Eu tenho 3x igual a 1 sobre 81. Tá? Então aqui, ó, eu vou decompor o 81. Né? Sempre começa dividindo pelo menor número. Claro que 81 não vai dar para dividir, não vai dar número inteiro dividido por 2. Então eu vou começar pelo 3. Ó. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ó. Tá? Então, no lugar aqui, ó, do 81, eu tenho o 3 4 vezes. Ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 3 elevado na 4, que dá 81. Ó. No lugar do 81, eu vou substituir por 3 elevado na 4. Ó. Tá? Bom, aqui ó, a gente vai usar aquela propriedade que eu passei para vocês antes. Né? Se eu inverter, né, esse 3 na 4, passar ele para o numerador, vai trocar o sinal do expoente aqui. Ó. Ah, então vai ficar assim, ó. 3 elevado na x é igual a 3 elevado na menos 4. Ó. Estava positivo aqui, passou para o numerador. O 1 veio para baixo aqui, né? Só que quando é sobre 1 não aparece, né? Veio para baixo e o 3 na 4 foi para cima, trocando o sinal do expoente. Ficou 3 na menos 4. Ó. Como eu tenho 3 e 3 aqui dos dois lados, ó, tem que ser igual, tá? A base aqui, ó. O x vai ser igual a menos 4. Aqui eu tenho 121 desse lado e eu tenho 1 do outro lado. Bom, como é que eu vou resolver aqui, ó, se eu tenho 1 desse lado aqui, né? Nesse caso aqui, eu tenho que pensar da seguinte forma. Quando eu tiver 1 aqui, qualquer número elevado no expoente 0 dá 1.
né? Lembra que eu passei isso para vocês lá nos expoentes, né? Qualquer número elevado no expoente zero dá 1. Então, se eu colocar no lugar do 1 aqui 121 elevado na zero, é a mesma coisa que 1. Ah, por que eu coloquei 121? Porque do outro lado eu também tinha 121. Tá? Então aqui eu fiquei com 121 elevado na x menos 2, e desse lado aqui eu fiquei com 121 elevado na zero. Ó. Como tem a mesma base agora dos dois lados, eu vou eliminar essas bases e vou ficar só com x menos 2 igual a zero. Ó. E aí é só isolar o x. Ó. O menos 2 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Ó. 0 mais 2, o x então é igual a 2. Tá? Vocês notem que se eu substituir aqui, dá até para fazer uma prova. Substituir aqui no lugar do x por 2, ó, 2 menos 2 dá 0. Ó. Vai ficar 121 elevado a zero, que nem desse outro lado. Ó, porque aqui é uma igualdade, né? Isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Ó. E aí? Entenderam esse? Não, não. Quando tiver 1, sempre substitui pelo número que tu tiver ali elevado na zero, né? Agora eu tenho na letra D aqui 49 elevado na x, e aqui eu tenho um radical, né? 4, a raiz quádrupla, né? De 343, né? Aí entra aquelas propriedades que eu mostrei para vocês, as propriedades das potências, como é que a gente resolvia quando tinha uma raiz, né? Tá? Então, 343 está elevado na 1 aqui, ó, desse lado, ó. Não aparece aqui, mas é 1. E aqui é 4, ó. Lembro que quando eu passava isso aqui para exponencial, eu ia ficar com 343, esse número que está aqui é o numerador, que é 1, e esse número aqui que está no radical é o 4, ó, é o denominador. Ó. Então, ficou 1 sobre 4. Se aqui fosse, por exemplo, 2, tá? E aqui 3, por exemplo, ó, aqui fosse elevado na 2 e aqui 3, aqui ia ficar 2 terços. Tá? Sempre esse número que está aqui, o expoente, é 2, no caso, quando é 1 não aparece, né? É 2, é o numerador, e esse número que está aqui ó, no radical é o denominador. Ó. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. Tá? Bom, agora eu tenho 49 e 343. Tá? Podia pensar assim, bom, então aqui eu tenho que ficar com 49 também, né? Mas o seguinte, ó, 49 dá para decompor. Não dá para dividir 49 por 3? Vamos ver. Por 7, desculpa, por 7? Dá, ó, 343 dividido por 7, 49. 49 dividido por 7 dá 7. 7 por 7 dá 1, ó, ou seja, 343 é a mesma coisa que 7 elevado na 3, porque 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. A mesma coisa eu vou fazer com o 49 aqui, ó. Que na verdade a gente já fez aqui, ó. 49 dividido por 7 dá 7. 7 por 7 dá 1, ou seja, 7 ao quadrado, 7 vezes 7 é 49. Então, dos dois lados aqui, ó, eu pude decompor, tá? Então, tem casos que tu vai decompor só de um lado, né? Por exemplo, no caso do 5 lá, do 5 eu ia dividir 5 por 5 é dar 1, então não tem porquê eu fazer a decomposição. Agora, nesse caso aqui, ó, que é 49, eu conseguia dividir ele, ó. Eu conseguia fazer a decomposição dele. Então, se dá para decompor, decompõe. E aí faz dos dois lados, ó. Então, eu fiquei aqui ó, com 7 elevado na 2, só que aqui estava elevado na x já, né? E aqui 7 elevado na 3, só que aqui já estava elevado na 1 quarto. Ó. Então aqui ficou 7 na 3 elevado na 1 quarto. Vejam que eu substituí aqui ó, o 343 por 7 elevado na 3. E aqui eu substituí no lugar do 49 por 7 elevado na 2. Por isso que eu coloquei esses parênteses aqui. Ó. Tá? Aqui vai entrar outra regra que eu mostrei para vocês dos expoentes. Né? Quando eu tenho elevado, né? Tenho dois expoentes aqui, ó. Esse expoente está elevado nesse aqui ainda, e eu multiplico os expoentes. Ó. Lembra que eu mostrei para vocês? Fazer a multiplicação dos expoentes. Então aqui vai ficar ó, 2 vezes x, e aqui vai ficar 3 vezes 1 quarto. Ó. Vai ficar assim, ó, 7 elevado na 2x, e 7 elevado na 3 quartos. Agora eu tenho 7 dos dois lados, ó.
é só fazer 2x é igual a 3/4. Ó. Eu quero isolar o x, né? O 4 está dividindo, pode passar para o outro lado multiplicando. Ó. É assim, ó, 4 vezes 2x igual a 3. 4 vezes 2, 8. 8x igual a 3. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 3 dividido por 8. O x é igual a 3/8. Tá? Então, encontrei aí o valor desse x aqui, né? Esse x que está aqui, ó. E aí? Entendido isso aí? Um pouquinho mais trabalhoso, né? Fale agora ou cale-se para sempre. De boa. Então tá. Gostaram dos memes do último vídeo e dos defeitos especiais? É louco, o senhor virou editor profissional já. Ó, então aqui tem uns parecidos, né, para vocês tentarem fazer aí, e do A até o E aí. Me mostra lá o começo que eu não tava, Sor. Nós vamos tentar fazer aí, né? Levanta a mãozinha aí quando terminar. Ó, Sor, eu não sei se é fácil, mas eu não entendi ali, ó. Tem que decompor, né? Tem que decompor. Tem que decompor os que estão com o x em cima, assim, o 8 e o 25. Porque o 2 e o 7 não tem como. Tá, o 2 e o 7 não tem como, isso. Daí o 8 e o 25 já tem O como. 8 e o 25 tem como, e o 9 também, ali embaixo na letra E. Sim. Isso. Daí tem que decompor os dois. Sim. Ali na C tu tem que decompor dos dois lados, e na D também. Na letra E tu vai decompor só o 9, né? Porque o 3 não tem como. O 3 só vai inverter. Eu nem olhei ainda O 3, o a letra E tu só vai inverter. Ok, deu ataque de espirro agora. Outra coisa que tem pro professor que é a vantagem no remoto é que eu posso desligar o áudio de vocês na sala de aula. Não tem como desligar o áudio, né? Na sala de aula reclamo muito que eu falo demais. Não vai ter como me desligar. A pessoa, o aluno tá falando assim na aula, falando, o cara vai lá e desliga o áudio e fica só com a boca mexendo. Você é maluco, é? Como é que estão aí? Ah, eu não entendi nada, me perdi. Vou esperar tu corrigir aí pra eu ver o que eu tô fazendo na minha vida. Não, mas não é que tu não entendeu nada, tu não entendeu o que tu tava fazendo ali, né? Eu não entendi o que eu tava fazendo. Eu só fui fazendo os passos ali que tu falou, mas não tô conseguindo juntar tudo. Então vamos corrigir. Ó, letra A, 2x igual a 64, tá? O 2 aqui não dá para decompor, então deixa igual. O 64 dá, né? Eu consigo dividir 64 por 2? Não sei. Consigo, né? 64 por 2 vai dar 32, ó. 64 dividido por 2, 32. Consigo dividir 32 por 2 ainda? Consigo. Dá 16, ó. 32 dividido por 2, 16. Dá para dividir 16 por 2? Dá, vai dar 8, ó. 8 por 2 vai dar 4. 4 por 2 vai dar 2. 2 por 2 vai dar 1. Então, quantas vezes deu 2 aqui? Ó? Se eu contar aqui, eu vou ver que deu 6 vezes o número 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes dá 64. Então, no lugar de 64, agora eu vou substituir por 2 elevado na 6. Ó. Vai ficar assim, ó. 2 e 2 dos dois lados aqui, ó, a mesma base. O importante é isso, tem que estar a mesma base ali, para te poder igualar os expoentes. Tá a mesma base aqui? Tá. Então, eu posso fazer x igual a 6. Ó. Então, o valor do x é igual a 6. Ou seja, se eu substituir aqui no lugar do x por 6,
vai dar o 64, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, dá 64. E aí? Acertou, miserável? Acertou, miserável. Vamos para o B. 7 elevado na x e 343 do outro lado, né? O 7, eu não consigo decompor ele mais, ele vai ficar assim, não tem mais o que fazer, porque 7 só dá para dividir por 7 e por 1, né? Então não dá. O 343 eu consigo dividir por 7. Ó. 343 dividido por 7 dá 49. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Ou seja, 7 elevado na 3 é 343. Então, no lugar do 343, eu vou substituir por 7 elevado na 3. Ó. A base é a mesma? É a mesma dos dois lados. Então, eu posso igualar os expoentes. Ó. Tenho 7 e 7 dos dois lados, o x é igual a 3. Dá pra explicar de novo, porque eu tive que sair um pouquinho da aula. Então eu não se mereço isso. 7 na x é igual a 343. O 7 não dá para decompor mais. Não tem como decompor ele, né? O 7 só é divisível por ele mesmo, por 7, ou por 1. Então eu não tenho como decompor. Mas o 343 dá para mim decompor. Qual é o número que eu consigo dividir por 343 e vai dar o resultado inteiro? O próprio 7. Então 343 dividido por 7 deu 49. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Ou seja, 7 na 3, que é 7 vezes 7 vezes 7, dá 343. No lugar do 343, agora eu vou substituir por 7 elevado na 3. Ó. Vai ficar 7 na x igual a 7 na 3. Como eu tenho a mesma base dos dois lados, eu tenho 7 e 7 dos dois lados, né, eu posso igualar os expoentes. O importante, né, é sempre isso. Tem que estar com a mesma base dos dois lados, o mesmo número embaixo aqui, ó, dos dois lados. Tá? Então, como eu tenho 7 aqui e 7 aqui, eu posso fazer x igual a 3. Ó. Ah, por quê? Se eu substituir aqui, ó, no lugar do x por 3, vai ser 7 elevado na 3, que vai dar os 343 aqui, ó. 8 elevado na x é igual a 32. Nesse caso aqui, se eu olhar aqui, ó, eu tenho como decompor o 2, o 8? Tenho, né? Porque o 8 dá para dividir por 2, né? Então, se dá para decompor, tu vai decompor, né? O problema é aqui não dava para decompor mais porque o 2 só dá para dividir por ele mesmo por 1. Agora aqui eu consigo dividir o 8 por 2. Então eu posso decompor o 8, ó. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1, ou seja, 2 elevado na 3 é igual a 8. Tá? E o 32 eu também consigo decompor. Eu consigo dividir 32 por 2, eu consigo dividir 16, que é o resultado de 32 por 2, né? 16 por 2, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Ou seja, 2, 5 vezes. Ó. 2 elevado na 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado na 5. Então, desse lado aqui eu vou ter o 2 elevado na 3. Era para ter colocado aqui já direto 2 elevado na 3 aqui, ó, tá? 2 elevado na 3 e desse lado aqui 2 elevado na 5, ó. Só que aqui tinha o x ainda, né? Aqui tinha esse x. Então, 2 elevado na 3, né? Vezes x. Lembra que tem aquela regra, né? De quando eu estou elevando duas vezes, eu multiplico os expoentes, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes x, ó. E aqui do outro lado, 2 na 5. Como eu tenho a mesma base agora, 2 dos dois lados, é só igualar o 3x igual a 5, ó. 3x igual a 5. O 3 está multiplicando o x, passa dividindo, ó. Então, o x vai ser igual a 5 terços. Encontrei o valor do x. E aí? Tranquilo? 25 na x é igual a 625. Eu tenho como decompor dos dois lados? Eu tenho como dividir 25 por um número que não seja ele mesmo, ou 1, né? No caso, os números primos, né? Eu tenho como dividir o 25 por algum número? Eu vou ter, né? Porque se eu tentar dividir por 2 não vai dar inteiro. Se eu tentar dividir por 3 também não vai dar resultado inteiro. Por 4 também não, mas 5 vai dar. Então 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Ou seja, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. O 625 também consigo dividir por 5. Ó, ele é múltiplo de 5, né? Termina em 5 aqui, ó. Então eu consigo dividir por 5, dá 125.
125 por 5 dá 5. O Cleiton já está dando a resposta ali. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ó. Então, 5 elevado na 4, ó, porque eu tenho 4 vezes o 5 aqui. Ó. Então, desse lado aqui eu vou ter 5 na 2. E desse lado aqui eu vou ter 5 na 4. Só que aqui, ó, eu tenho um x, né? Não posso esquecer desse detalhe, né? Eu tenho esse x aqui. Tá? Ficou 5 na 2, só que é 2 vezes x, ó. 2x. Como eu tenho a mesma base dos dois lados, eu posso igualar os expoentes. 2x é igual a 4. Ó, isolo o x, o 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2, o x é igual a 2. Na letra E, eu tenho aqui 9x igual a 1/3. O 3 aqui não tem como, 1/3 aqui não tem como decompor, né? Tá? Mas o 9 tem, ó. 9x é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? Porque, ó, 9 dividido por 3 é 3, 3 por 3 é 1, ó, 3 ao quadrado. Então, no lugar do 9, eu vou substituir por 3 ao quadrado. Tá? Só que aqui eu tinha o x, né? Tá? Então, na verdade, é 3 ao quadrado, é 2 vezes x aqui, ó. Tá? 3 elevado na 2x. Para mim ficar com a mesma base dos dois lados, o que eu fiz aqui? Eu inverti, né, a fração aqui. Ó. No momento que eu inverti, esse 3 ficou sobre 1 aqui, ó. Tá? E o expoente dele, que era 3 na 1, não é 0, né? Porque se fosse 0, qualquer número elevado na 0 é 1, né? Então não é 0, é 1. Ele, quando eu passei para cima, trocou o sinal do expoente. Ó. Ficou 3 elevado na menos 1, ó. E agora eu fiquei com a mesma base dos dois lados, ó. Tá? Tenho a mesma base dos dois lados, eu posso igualar os expoentes, ó. 2x é igual a menos 1. Ó, 2x é igual a menos 1. Vou isolar o x, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo para o outro lado. Ó. X é igual a menos 1/2. Viu que eu tô montado no camarão ali? Ou é um siri? Nunca sei o que é o siri, o camarão. Não, é um camarão, né? Você é burro, cara, que loucura. Esse é o camarão. Camarão. Camarão, né? Lagosta, o Gostou? Davi matou a charada aí, é lagosta. O Siri tem 4, né? Eu acho que tem 4. Exatamente. Vamos para a seguinte. Siri do Bob Na Esponja. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Então tem mais umas aí pra gente tentar fazer, a F até a J. Vamos para os comerciais. Vocês assistiam Bob Esponja? Eu gostava do Bob Esponja. Por que assistia? O olho ainda, legal. Ah, tu olha ainda? Vou ter que pedir pra vocês escreverem miserável de novo ali da chamada ali, que eu esqueci de acionar o troço ali. Mais uma pra me botar o Caetano Veloso. Você é burro, cara, que loucura. Miserável. Ah, miserável. Quem olha só a descrição ali do texto do chat vai dizer assim, mas o que é isso? Os alunos enlouqueceram escrevendo miserável. Xingando o professor, que é isso? É. Ô, Sor, Oi. pra zerar a chamada, não tem que aparecer aquele bagulho aqui pra gente de escrever lá a palavrinha? Que eles mostram a palavra-chave. Que é pra escrever. Não sei. Precisa colocar de novo, miserável? Não, não. Não, não. Ó, na letra F aqui, ó, tem o 2x e do outro lado tem 1 sobre 32. O 2 não dá pra fazer ali a fatoração, mas o 32 dá, ó. O 32 dá para dividir por 2, ó. 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Tá? Então deu 5 vezes o 2 aqui, ó. Então eu vou ficar com 2x igual a 1 sobre 2 quintos, tá? Mas aqui, então, eu tenho ficado com 2 dos dois lados, né? Então eu tenho que inverter aqui, ó. Esse 2 quintos. Quando eu inverter, vai trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 2 na x igual a 2 na menos 5. Agora sim, ó. Agora eu tenho 2 dos dois lados, eu posso igualar os expoentes. Ó. X é igual a menos 5. Acertar esse bagulho aí. Ó, letra G, 5 elevado na x igual a raiz de 5. Então vou ter aqui, ó, raiz de 5, o que é aqui? Qual é o expoente do 5 aqui? 1.
1, né? Quando não aparece, é 1. Então eu tenho 5 elevado a 1. E qual é o expoente dessa raiz? Quadrada, é 2. Quando não aparece, é 2, tá? Na raiz quadrada. Então, aqui, ó, é raiz de 5, então vai ser 5 elevado na 1, 2 aqui, ó. Então é a mesma coisa que 5 elevado na 1 meio. Vamos supor que tu tenha a calculadora científica lá e estragou a teclinha do extrair a raiz quadrada, né? Se tu elevar 5 na 1 meio, é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 5 na x igual a 5 na 1 meio. Tem 5 dos dois lados. O resultado, então, é x igual a 1 sobre 2. E eu estou ali em Saturno, né? 49 na x é igual a raiz de 7. Tá? Então, 49 eu consigo fatorar, né? Consigo, né? Então, 49 dividido por 7 vai dar 7. 7 por 7 dá 1. Então, 7 na 2. Ó. No lugar do 49 é 7 na 2, né? Só que é 2 vezes x, né? Porque tem esse x aqui, ó. E o raiz de 7 é 7 na 1 meio, porque aqui o expoente do 7 é 1 e aqui é 2, ó. Então sempre esse aqui vai ser o numerador, esse expoente aqui, e o expoente da raiz vai ser o denominador. Então 7 elevado a 1 meio. Como tem 7 dos dois lados, é só igualar. 2x é igual ao meio. Aí eu quero isolar o x, eu quero encontrar o valor do x, né? Posso passar o 2 multiplicando, né? 2 vezes 2 aqui vai dar 4x. 4x é igual a 1. O 4 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então, o x é igual a 1/4. Eu poderia passar o 2 direto para cá, ó, multiplicando também, tá? Até ficava mais fácil até. Ó. Se fizesse assim, não estava errado. 2 vezes 2 aqui, ó. Tá multiplicando aqui e passa dividindo, né? Então, ficaria 2 vezes 2, 4, ó. 1/4. O x é 1/4. Não sabia dessa, não. Não sabia. Acontece, o 2 queria acompanhar ele. Mais uma aí. Eu tô tomando banho de banheiro ali. 2 na x mais 4 é igual a 16. Né? Então, eu posso... O 2 aqui não tem como fatorar, mas o 16 tem, né? Então, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. 2 elevado na 4 é 16. Ó, então agora eu tenho 2 dos dois lados. Ó. Só que aqui esse 2 está elevado no x mais 4. Ó. Então eu elimino as bases e deixo só os expoentes. Então fica x mais 4 igual a 4. 4 está somando desse lado, vai passar para o outro lado subtraindo. 4 menos 4, 0. X é igual a 0. Substituir aqui, ó, se quiser fazer a prova real, ó, 0 mais 4 dá 4. Né? 2 elevado na 4 dá 16. Ó. Fechou. E por fim, ali então o J, né? J é igual a 5 elevado na 2x mais 1, igual a 1 sobre 625. Aqui é 5, não tem como decompor, mas aqui dá para decompor ainda, né? 625 dá para dividir por 5, que vai dar 125. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1, ou seja, 5 elevado na 4 é 625. Então, desse lado aqui eu vou continuar com 5 elevado na 2x mais 1, e aqui eu vou ficar com 1 sobre 5 na 4. Ó. Só que tem que estar com a mesma base dos dois lados, então nós vamos inverter. Passar esse 5 na 4 por numerador com o sinal contrário do expoente. Ó. Vai ficar 5 na 2x mais 1 igual 5 elevado na menos 4. Agora sim, ó. Tá com 5 dos dois lados. Aí eu vou fazer a igualar os dois expoentes. Ó. 2x mais 1 vai ter que ser igual a menos 4. 2x mais 1 é igual a menos 4. O 1 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 2x é igual a menos 4 menos 1. Ó, dois números com o mesmo sinal, né? Vou somar e conservar o sinal negativo ali. Ó. 4 mais 1 dá 5. Copia o sinal negativo aqui, menos 5. Ó, de novo aqui, né, Bibiane? Ó. Não pode deixar o x acompanhado aqui. Ó. Tem que passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então vai ficar x igual 5 dividido por 2, né? Só que tinha esse sinal de menos na frente, ficou menos 5 meios. Tá, mas isso daí tá normalzinho, a gente sabe que tem que passar o 2 pro outro lado. Botar em fração. Ah, tá. Ele já tinha 2 lá, a gente acompanhou, a gente não precisava de mais 1.
E aí, então depois vamos editar e colocar os defeitos especiais, Os memes. os memes. Tá certo? Até a próxima aula, boa semana, bons estudos. Bom dia aí, professor. Muito frio. Até depois. Até. Tchau, senhor. Bom dia. Tchau, tchau. Igualmente.